Olá a todos. Como sempre, eu estou testando. Eu estou sempre testando coisa nova para ver o que funciona, ver o que dá certo, ver o que não dá certo. Então, esse é o primeiro vídeo da newsletter que você recebe como parte do meu curso na Udemy. E essa é a primeira versão que tem um vídeo incluso, né? E muito provavelmente também vai para a parte de áudio do nosso podcast, né? Então, assim, é uma experimentação, você pode deixar o feedback, mas vocês já recebem a versão escrita, né? Que é um newsletter. Então, no dia 24/6/2021, né, nós recebemos no nosso canal o Dr. Alexei Kolondzky, ele é um Data Steward from the Luxembourg Center for System Biomedicine, Luxembourg University. Eu gostaria muito que vocês dessem um pulo por lá para assistir essa apresentação, porque essa apresentação fala de um conceito muito importante, né, que é o conceito de humano virtual. E como vocês vão ver lá, ele foi a primeira pessoa que eu ouvi falar desse conceito, né, por isso eu convidei ele, porque apesar de que o conceito ele é basicamente científico, né, mas ele é a primeira pessoa que eu ouvi falar desse conceito. Existem outros conceitos como pâncreas virtual, liva virtual, ou seja, são conceitos que, como vocês podem ver na live, né, com as próprias palavras dele, são ideias que tentam, de certa forma, que nesse curso vocês viram modelos, né? Vocês viram os modelos no curso e aí você viu a ideia de modelagem e muito mais. Agora, imagine se, por exemplo, esses modelos pudessem ser colocados, por exemplo, em software, por exemplo, né? E esse processo de modelagem, na verdade, ele é um processo, como você vê, a gente discute em toda a live lá, ele é um processo que tem as suas dificuldades, da complexidade, como vocês podem ver no curso, tem a questão da complexidade humana. Então tudo isso tem a ver com o conceito de humano virtual em algum nível, né? E como vocês já sabem, no canal especificamente, porque esse vídeo ele é uma versão de vídeo, né, da newsletter do nosso curso na Udemy, nós vamos ter no futuro também uma live com o Jonathan Carr. Ele vai falar do conceito de whole cell model, ou seja, o conceito da célula inteira, né? E é muito interessante que ele deu uma palestra muito boa para a Fiocruz, né, para o grupo lá do pessoal de biologia sistêmica que eu participei. E eu gostaria de fortemente, né, sugerir que vocês assistam essa live do Alexei Kolondzky. E alguns pontos que eu separei para vocês vão receber tudo em forma de newsletter, para vocês poderem clicar diretamente. Então, assim, uma das perguntas que a gente brincou na live é se Deus joga dados, né? Na biologia. Isso é uma pergunta que tem a ver com uma ideia de Albert Einstein, que dizia que Deus não joga dados, e Bohr falava que Deus joga dados sim. Então, ou seja, é toda uma discussão que houve entre Einstein e Niels Bohr, que Niels Bohr da mecânica quântica, ao passo que Einstein acho que é bastante conhecido, né, mas não sei se vocês sabem, ele foi muito conhecido pela teoria da relatividade. E também nós discutimos também o conceito da navalha de Occam, né? Para quem gosta, tem um episódio, não lembro qual episódio, do Dr. House, que eles tentam curar um paciente usando a questão da navalha de Occam. E a ideia é que você tem que procurar a simplicidade. Como o próprio o Alexei coloca de forma bem interessante, essa discussão surgiu dentro de um contexto da cosmologia, se for entender bem. E para a biologia, na verdade, como o próprio, a gente teve a participação em forma de comentários, né, no chat do professor Hans, que é uma pessoa também que pode ter bastante barra pesada nesse tipo de modelagem. Eu participei de alguns eventos, o professor Hans estava lá, ele é uma pessoa bastante respeitada no mundo da biologia sistêmica. Então, assim, professor Hans, ele aparece em forma de comentários, né? E lá ele comenta também que ele tem um ponto de vista, né? E por ser uma pessoa bastante influente, tenho certeza que vale muito, o ponto de vista dele vale muito, né? Que aparentemente eu não entendi muito bem, eu convidei ele, acho que quando tiver tempo ele vai lá no nosso canal.
ele tá explicando um pouco melhor sobre isso, mas parece que no ponto de vista dele, o Deus jogar dado na biologia é menor do que na física. Se eu entendi bem do comentário, você pode ver o comentário lá, mas talvez ele apareça no futuro para bater um papo com a gente. E o Alexei, eu perguntei só por curiosidade, né, meio que é uma pergunta, aquelas perguntas de meio provocativa, né? O que você diria a um biólogo, né, que eu sempre tentei fazer isso, né, nas minhas apresentações, e o que ele disse, traduzindo ao pé da letra e fazendo algumas adaptações. O mais importante não é os biólogos começarem a modelar, mas que eles disponibilizam os dados e deixarem claro como foi conseguido, ou seja, a estrutura. Eu tive esse problema no meu doutorado, né? Eu lembro que uma das dificuldades que eu percebi foi essa, que você encontra os artigos de biólogos, mas é difícil modelar porque os biólogos parecem que eles assim, né, a questão porque assim, a modelagem da forma como é nova, então assim, a questão são os novos biólogos, né? São os novos pesquisadores que vão surgir, né? Isso vale para os professores passar essa tradição para os novos alunos, que a gente tem essa cultura de talvez começar a ter alunos que tenham a mentalidade de que muito provavelmente, e a comunidade de modelagem matemática está crescendo muito provavelmente alguém vai usar seus dados para modelagem, seja inteligência artificial, seja modelagem, não importa. Então, tem uma cultura um pouco mais de facilitar a disponibilidade desses dados para a questão de modelagem. E também eu aproveitei para fazer meio que uma provocação, né? Eu gosto assim, de às vezes fazer provocação, que tem uma frase muito famosa, né? Que já foi atribuída a mais de uma pessoa, mas eu não sei bem quem falou essa frase, mas todos os modelos estão errados, né? Mas alguns são úteis. E assim, essa é meio que uma provocação com relação à questão do humano virtual, né? Porque se um dia a gente conseguir fazer um humano virtual, vamos supor que como espécie a gente conseguir um humano virtual, de qualquer forma todos os modelos estão errados. A resposta do Alexei foi muito interessante, né? Eu gostei porque o que é o modelo, né? E o que está errado e o que está certo. Então, assim, igual ele comentou o caso que a gente, nossas percepções podem estar erradas. E é verdade, o nosso cérebro é um modelo. Quando você toma decisão, a forma como o nosso cérebro funciona é um modelo. Pode não ser um modelo matematicamente ainda, mas é um modelo. Então, mas eu sugiro fortemente que vocês assistam a live. Eu acho que vale a pena e a resposta é muito boa. E eu aproveitei também para fazer uma espécie de paralelo, né? Porque ele colocou no começo da live dele uma pessoa, tinha um robôzinho jogando xadrez, e tem uma partida legendária, né? Que o grande, na época, o Kasparov, que era o melhor do mundo, perdeu para um computador. Na verdade, depois empatou, né? Depois ele conseguiu, empatou, aí aparentemente tem toda uma confusão que o pessoal desmontou o computador, ele ficou meio nervoso, ele queria ganhar do computador. Resumindo, mas a vez que ele perdeu para o computador, ele reclamou que era força bruta, e realmente era força bruta. Então eram vários PCs para poder destruir, entre aspas, bater apenas uma massa cinzenta. Mas hoje em dia não é mais necessário isso. O Karl Marx agora ele é vencido pelo computador mais potente, né, que é baseado em inteligência artificial. E recentemente também eu recebi um artigo para revisão, não foi uma revista, foi na verdade a Edu, né? A Edu, que é um lugar que se coloca artigos, só que eles estão agora também fazendo revisões de pequenos artigos, eles mandam as pessoas fazerem revisão. E eu recebi um artigo que falava que já tem um algoritmo chamado de alfa alguma coisa, baseado em inteligência artificial, que consegue resolver um dos problemas mais difíceis da dinâmica molecular, que é você fazer a previsão da forma tridimensional de uma proteína. Na verdade, a gente não tem ainda essa previsão, a gente consegue muitas vezes fazer fora, né, em um sistema isolado, mas quando vai para o sangue ou algum fluido, assim, biofluido, onde as interações são maiores, a gente não consegue fazer. E por que isso é importante? Isso é importante porque se você não consegue fazer simulação, por exemplo, em um ambiente real, então a simulação não tem muito valor. Então eu comentei isso com o Alexei, no sentido de que no caso do xadrez a gente primeiro venceu na força bruta e depois a gente venceu com a inteligência artificial. Mas seria o caso de que na biologia a gente também vai ter que seguir o mesmo caminho? Primeiro a gente vai vencer, porque ponto de vista, o Alexei colocou como ponto de vista, achei muito interessante, gostei muito dessa forma dele de pensar, que nosso problema teórico é problema computacional. Só que eu tenho assim, eu venho da modelagem computacional, e eu tenho uma crença de que também assim, por mais que, porque assim, eu tenho a sensação, isso é uma interpretação minha, que a gente também tem que começar a usar um pouco o cérebro, no sentido de que não exigir que os computadores tenham tanta potência. Atualmente
Nós sabemos que os computadores em sílico já atingiram o limite dele, né? O limite dos computadores em sílico, e eles estão procurando novos computadores, que são computadores quânticos, computadores moleculares, computadores por aí vai. Tem vários tipos de computadores sendo propostos. E a ideia é porque o computador em sílico, ele meio que atingiu o limite dele. Então, assim, o limite que ele consegue fazer cálculo. Então, eu mesmo lembro no meu mestrado, eu estava fazendo dinâmica molecular, e aí, na época eu estava estudando formação de pescoço em nanofio, né? E não era necessário muitas partículas para poder fazer o seu computador travar. E mesmo o supercomputador lá da Polônia, lá a galera, né, um computador muito forte, ele também não conseguia fazer simulações muito fortes, tinha de fazer aproximações, como por exemplo fazia aqueles tipos de, chamam de esfera, né, eles meio que cortam, né, falar assim, se tiver porque geralmente a força que você tem entre duas partículas, hoje em dia, assim, em geral, ela é usada, acho que Lennard-Jones Model, né, que é um modelo que ele meio que funciona como um poço, né? Então a pessoa realmente faz o que chama de corte, né, que desse ponto para cá você zera a força. Então você cria um cluster de interação. Mas no mundo real, mesmo às vezes uma interação fraca, ela pode ter algum efeito, né? Porque parece que na forma como a proteína ela faz o folding, muitas interações são fracas, mas mesmo assim elas conseguem fazer, porque, por exemplo, a forma como uma proteína é ativada ou desativada, às vezes é uma pequena diferença de formato. Então, talvez essas forças fracas que a gente está meio que ignorando sejam importantes, né? E como eu falei, eu fiz a revisão de um artigo que falava de um algoritmo baseado em inteligência artificial que aparentemente resolve o problema, mas isso aí parece uma coisa meio ainda polêmica. Então esse que era o ponto que eu perguntei a ele. Então a resposta dele foi que, se eu interpretei bem, mas eu sugiro que vocês assistam a live, é que muito provavelmente a gente conseguir vencer. Assim ficou meio aberta a resposta, eu acredito. Então sim, é isso, pessoal. Essa é a parte. Talvez sim, deixa eu comentar mais um ponto, que o Alexei falou muito de propriedade emergente. No curso a gente fala de propriedade emergente, né? Então, uma coisa que eu comentei com ele é que se você compara a quantidade do código genético do ser humano, por exemplo, de um rato ou, por exemplo, de arroz, o arroz tem mais gene do que o ser humano, né? Mas por que nós somos mais complexos? Eu acredito que tem a ver com conexão, né? Com conexão entre as partes, entre os genes, e ele concordou comigo, pelo que pude entender. E isso, na verdade, eu cheguei a essa conclusão no meu mestrado, né? Assim, mutuamente as pessoas também chegaram a essa conclusão também, mas na época eu estava estudando biologia sistêmica e achei bastante curioso essa pergunta. Principalmente alguém também já respondeu essa pergunta, assim, acho que quando a resposta vem pra gente assim, muito provavelmente outra pessoa já pensou nisso também. Eu não cheguei a publicar em nada, mas foi mais um insight meu mesmo. Então é isso aí, pessoal. Eu fortemente sugiro que vocês assistam a live, tá em inglês, eu sei que, mas eu acredito que você deve ter inglês minimamente fluente. O Alexei também, ele não é inglês, né? Ele é americano, ele é russo e de Luxemburgo. Mas isso aí, pessoal. Eu só posso desejar para vocês um excelente estudo. Hey guys, I'm passing here very briefly, very fast. I just want to let you know that now you have a second option. I said before I have already created a Patreon, so you can help the channel if you want. But I have also decided to create Buy Me a Coffee, which was a platform that I have found recently. I have done some research. The biggest difference between Buy Me a Coffee and Patreon, the biggest difference that Buy Me a Coffee is a one-way donation. It means that you give a donation, that's all. That it's just one time. That can be a very nice option. For instance, that you see a video on this channel, or you see an article, anything that you see that you may find useful for free. Then you just buy me a coffee.